Isso a gente aprendeu muito com os colegas. Eu lembro uma vez, logo no começo, uma equipe muito legal, eles me disseram tinham bons resultados com vias posteriores, estavam satisfeitos com o clássico, mas começaram a fazer via anteriores com a gente. E um dia eles me disseram, olha, a via anterior por si só, ela é a maior propaganda hoje do meu consultório. Antes eu tinha que colocar meus pacientes de pós-operatório das cirurgias clássicas em salas de espera separadas, porque os meus pós-operatórios das cirurgias clássicas espantavam os meus pacientes futuros, né, candidatos à cirurgia. E a via anterior não. A via anterior ela faz propaganda, porque ele está na sala e muitas vezes esse paciente não parece nem que operou. Já recuperado. Então, se você faz um nível, principalmente, o stand-alone, que a gente fala que é só pela via anterior, não houve necessidade de suplementação posterior com parafuso, esse paciente no 7º pós-operatório, no retorno do consultório, muitas vezes ele está sentado como se nada tivesse acontecido. Então, são pacientes que têm alta no 1º pós-operatório, com uma taxa de complicação muito baixa, com reabilitação rápida e até perigosa, porque um dos fatores protetores é a dor, né? Então, se você não tiver dor, você vai fazer de tudo, né? E às vezes você tem um pós-operatório de 7º pós-operatório, 10º, 15º, paciente muito bem, já tá bom, querendo voltar para academia. E não pode, né? Não pode, porque tem que cicatrizar a barriga, para não dar hérnia, tem que cicatrizar a coluna, tem que colar. Então, essa também é uma grande vantagem do ponto de vista pessoal de cada indivíduo e econômico também, né? A gente tem que pensar nisso. Porque quanto menos tempo de internação, quanto menor taxa de complicação, isso tudo também tem um impacto financeiro na saúde. Legal. E o paciente vai ser submetido pela cirurgia? Existe alguma orientação de preparo sobre alimentação, alguma coisa? O que é melhor pra gente? Celda. Vou passar essa para você. Na verdade, é importante que esse paciente tenha obedecido todos, né, a prévia para que ele não fosse para a cirurgia. Então, que ele estivesse num peso ideal, não tão obeso. A parte nutricional é muito importante, que ele esteja com as proteínas em um bom nível de proteína, que as vitaminas estejam todas em níveis adequados. Porque um dos pacientes que sofrem muito com a coluna são os obesos. E muitos desses obesos que vão para a cirurgia de coluna já fizeram também cirurgias bariátricas. Então, são indivíduos espoliados. A gente tem todo um cuidado com esses indivíduos para que eles cheguem na cirurgia com um aporte nutricional importante. Então, essa parte nutricional, parte metabólica é muito importante. E cuidado prévio, direto ligado à cirurgia, o que a gente orienta realmente é uma dieta específica para esvaziar o intestino, que não chegue na cirurgia com o intestino, com o abdômen, vamos dizer, cheio de fezes. Né? Deixa só eu explicar por que eu devolvi a pergunta. Porque na literatura, para as cirurgias de coluna, principalmente para as vias anterolaterais, não existe nenhum preparo específico. Mas o Dr. Aécio, fuçando, dando uma lida no estudado, ele desenvolveu esse protocolo dele. Por isso que eu devolvi a pergunta para ele. E essa pergunta eu fiz porque geralmente a gente conversa antes da cirurgia, a gente discute, faz o planejamento e ele manda aquela orientaçãozinha. Olha, Zé, é importante isso. Porque, na verdade, o vascular, né? Nós somos vasculares, somos angiologistas também, né? O angiologista é um super clínico, né? São bons clínicos. Geralmente tendem a ser bons clínicos. E o cirurgião, ele é um cara muito pragmático, né? E principalmente, muitas vezes o cirurgião de coluna, ele vê a doença e vai tratar a doença, vai tratar o osso. E não é tão incomum que a gente depare com pacientes que podiam estar melhor do ponto de vista metabólico, muscular, né? Existe algum estado nutricional que não é o ideal para que se submeta pacientes à cirurgia. Então, a gente acaba sendo vigilante nisso também. Por quê? Porque o paciente que não é bem preparado para a cirurgia, a chance de complicação é muito maior no pós-operatório, e não só da complicação da coluna, mas complicação da via. E isso passa a ser um problema para nós. Então, a gente zela pelo paciente, a gente zela pelo resultado, zela pelas nossas complicações. Então, é importante que o paciente esteja, como a gente diz, redondo para poder operar. Como é uma cirurgia eletiva, quanto melhor a gente preparar esse paciente,
Talvez é o melhor ao sucesso. Estado nutricional, músculo, né? Existe um estado que chama sarcopenia, que é o paciente, a musculatura fraca, é o paciente frágil. Então, esses pacientes precisam de todo um aporte nutricional, passar com um nutrólogo, né? Posição hormonal, tudo isso é importante. E a orientação pós-operatória? Deixo o anticoagulante, não deixo, deixo em meia elástica, libero para comer uma feijoada, faço uma dieta leve. O que a gente tem que orientar? Então, para isso, a gente não usa nenhum protocolo específico porque não tem uma resposta universal. Seria muito bom que tivesse. Para todos os pacientes, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Infelizmente, não tem. A gente já tem pesquisado bastante isso. Porque o que acontece? A cirurgia de acesso não é uma cirurgia vascular, não é uma cirurgia que você tem o clampeamento vascular, você tem corte, vai fazer sutura vascular. Não é uma cirurgia de joelho ou uma cirurgia de quadril que o paciente vai ficar imóvel no pós-operatório. E, ao mesmo tempo, não é só uma cirurgia de barriga porque você tem afastamento vascular, você pode ter alguma lesão de íntima. Então, o que a gente costuma fazer no pós-operatório em relação à anticoagulação? Pacientes com alto risco de trombose, o paciente vai ficar mais imóvel, o paciente já teve história prévia de trombose, o paciente já teve história oncológica, a gente tem uma tendência a deixar uma profilaxia medicamentosa. Paciente que não tem esse alto risco, a gente tem entendido por tratamento mais conservador. Pedir para o paciente deambular. Vai ser um paciente que vai deambular, vai fazer parte da recuperação dele isso. Vai fazer o quê? Parte da recuperação dele, andar. Fisioterapia. Não, o que você falou antes, a palavra? Deambular. Deambular. Andar. Ah, Andar. Isso. A gente sempre fica entre a cruz e a espada nesse sentido. Eu coloco uma medicação que é um anticoagulante, mas eu aumento o risco de sangramento desse paciente. Sim. Então, por que não deixar? Porque existem vantagens e desvantagens. Que o N gigante deles chegaram à conclusão que a mobilidade precoce, o uso de uma meia de média compressão é tão eficaz quanto um anticoagulante que vai aumentar meu risco de sangramento. Sim, complementando, né, Cialda? A literatura, ela é muito pobre com relação a isso. Não tem nada específico, principalmente para o ALIF, para a via anterior propriamente dita. Não existe protocolos que dizem que tem que fazer isso ou aquilo em termos de profilaxia. Existe para outras doenças, mas para a via anterior não tem. Então a gente começou, nós somos vasculares, puristas, e a gente sabendo do trauma direto, às vezes nas veias, pelo afastamento. Então eu, quando comecei, imaginei que as taxas de trombose pudessem ser altas. Então eu fazia o que a gente chama de profilaxia, que é a prevenção, preconizada para outras cirurgias com alta chance de trombose. E a gente tinha uma taxa de hematoma, porque quando você dá a profilaxia para trombose, deixa o sangue mais fino. Então aumenta a chance de sangramento. Então isso acabava incomodando a gente, as taxas de hematoma, de sangramento. Às vezes no décimo pós-operatório, paciente em casa, no 15º ia fazer um esforço, fazia hematoma. E isso fez com que a gente reavaliasse essa indicação, esse uso de anticoagulantes. Fomos mudando as classes de anticoagulantes, diminuindo as doses de anticoagulantes, até chegar a um ponto de que as cirurgias triviais e clássicas e menores, hoje a gente não usa mais medicação, só medidas mecânicas, e com as taxas de trombose extremamente baixas e com a taxa de hematoma também muito baixa.